Olá pessoal, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre pilha, para a gente trabalhar um pouquinho esses conceitos aí que a gente viu na aula sobre pilha. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu sou o Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Se inscreva, dê like, participe, comente, isso aí! Bom pessoal, então vamos lá, vamos fazer um primeiro exercício aqui sobre pilhas então. Então vamos imaginar aqui que a gente tem aqui uma pilha que é composta de um eletrodo de cádmio e um eletrodo de cobre. Logicamente, esse eletrodo de cádmio ele estará mergulhado em uma solução que tem algum sal de cádmio, né? Por exemplo, nitrato de cádmio. Então, aqui nessa solução certamente tem o CD2+. Tem algum sal de cádmio aí, por exemplo, sulfato, nitrato. Do lado de cá a gente tem o eletrodo de cobre mergulhado numa solução que tem algum sal de cobre. Por exemplo, sulfato, nitrato de cobre. Então vai ter que ter o cobre 2+. Então essa é a nossa pilha, ok? Aqui a gente tem uma ponte salina que é composta de cloreto de sódio. Então quando a pilha está funcionando, essa lâmpadazinha aqui vai acender, beleza? Então é o seguinte, o que foi dado? Foram dadas as semi-reações, né? Que olha, a gente tem uma semi-reação do cobre, uma semi-reação do cádmio e os potenciais. Bom, essas semi-reações são de quê? São semi-reações de redução, né? Que é o cobre 2+ gerando cobre, cádmio 2+ gerando cádmio, né? Os metais estão sofrendo redução. Então essas semi-reações são de redução. Então esses potenciais aqui são potenciais de redução. Vamos só colocar aqui o R, né? Um Rzinho. Então a gente tem os dois potenciais de redução aqui, né? Do cádmio e do cobre. Então, para decidir numa pilha quem oxida e quem reduz, basta a gente comparar os potenciais. Quem tem o maior potencial aqui de redução, no caso, é o cobre. Se ele tem o maior potencial de redução, vai ser o cobre que vai sofrer redução. Logo, o cádmio vai sofrer, então, oxidação. Então, pelo fato do cobre ter o maior potencial de redução, ele reduz. Logo, o cádmio vai sofrer oxidação. Então, do lado de cá, tem uma pergunta aqui, olha. Aqui a gente tem as semi-reações e tal, reação global. Vamos começar a preencher aqui, então. A semi-reação catódica é que acontece no cátodo, né? Que é onde está ocorrendo a redução. Semi-reação anódica acontece no anodo, é onde está ocorrendo a oxidação. E aí tem a equação global ou reação global, que seria a soma das duas. Então, a gente conclui o quê? É o cádmio que vai sofrer oxidação. Então, para cada átomo de cádmio que oxida aqui, olha, então vem mais um CD2+ para a solução. Esses dois elétrons que saíram dele, eles vêm pelo fio, né? Em direção ao eletrodo de cobre. E é o cobre que vai sofrer redução. Então, o que acontece? Como o cádmio aqui vai oxidando, a gente concluiu isso a partir do potencial, né? O cádmio tem menor potencial de redução, então ele vai oxidar. Então, passa de cádmio, seria o inverso aqui, né? Cádmio para cádmio 2+. Quando o cádmio se torna um íon, ele começa a se solubilizar. Então essa plaquinha aqui ela vai reduzindo de tamanho. Por que ela vai reduzindo de tamanho? Porque o cádmio, quando oxida, se transforma no cádmio 2+ e ele se torna solúvel na água, ok? Então essa plaquinha vai corroendo graças à oxidação do cádmio. Os elétrons liberados vêm pelo fio até chegar no eletrodo de cobre. E aí, esses elétrons chegando aqui, eles vão atrair quem que está na solução? O cobre 2+. E aí, quando o cobre 2+ encosta na plaquinha, ele ganha os elétrons, né, e sofre uma redução, se transforma em cobre 0. Qualquer metal, né, com NOx 0, ele vai estar na sua forma sólida, com exceção do mercúrio, por exemplo. Então, o cobre aqui, quando ganha 2 elétrons, ele vai para cobre 0, que é o cobre metálico. Então, ele gruda aqui na plaquinha. Então, essa plaquinha do lado de cá, a massa vai aumentando. Por que aumenta? Porque o cobre 2+ que estava na solução sofre redução
ao encostar na plaquinha que está carregada de elétrons. E de onde vêm esses elétrons? Lá do outro eletrodo, né? Que ocorreu a oxidação. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então aqui, qual que é a reação catódica? O cátodo é onde ocorre a redução. Então a reação catódica é essa aqui, ó, é o cobre ganhando 2 elétrons. Então é o cobre 2+, recebendo 2 elétrons e se transformando no cobre sólido, né? Cobre zero. Reação anódica é que acontece no anodo. O anodo é onde ocorre a oxidação. A oxidação está acontecendo lá de cá. Quem que está oxidando? É o cádmio da plaquinha que está sendo oxidado a cádmio 2+. É o inverso dessa reação aqui, né? Porque o cobre reduz, então o cádmio oxida. Então é só inverter essa equação. Então é o cádmio que vai oxidar, gerando cádmio 2+, mais 2 elétrons. Então, ou seja, o que acontece é o seguinte, o cobre, o cádmio doa elétron. Quem pega esses elétrons? O cobre 2+. Se alguém doa, alguém tem que receber. Se alguém dá, alguém tem que receber, ok? Se eu quiser saber a equação global, aí o que eu faço? Basta a gente somar as duas semi-reações. Então, vou somar as duas semi-reações. O que está igual no reagente e produto, eu posso cortar. Então, aqui é o seguinte, tem 2 elétrons no reagente, corta com 2 elétrons no produto. E não dá para cortar mais nada. Então, a minha equação global seria o quê? É cobre 2+, mais cádmio, gerando cobre mais cádmio 2+. Ou seja, o cobre reduziu. Quando ele reduz, ele acaba provocando a oxidação do cádmio, né? Então, o cobre reduziu. Então, ele é um agente oxidante. O cádmio oxidou. Então, ele é um agente redutor. Quem oxida provoca a redução do outro. Porque aqui, olha, o cádmio oxida, graças à doação desses 2 elétrons, ele acaba provocando a redução do cobre. Então, ele é um agente redutor, ok? E o cobre? Para o cádmio oxidar e liberar elétron, tem que ter alguém que pegue esses elétrons. Quem que pega? O cobre 2+. Então, pelo fato dele captar esses elétrons, ele acaba provocando a oxidação do cádmio. Então, ele é um agente oxidante. Beleza? Então, é isso aí. Continuando aqui, ó. Vamos passar para essa parte aqui antes de calcular a DDP. Polo positivo, pessoal. Onde que é o polo positivo? Polo positivo é onde ocorre a redução, né? Polo negativo é onde os elétrons estão saindo. O fluxo de elétrons, né, a fonte de elétrons, é aqui, ó, o cádmio, beleza? Então, o cádmio, o eletrodo de cádmio é o polo negativo. Então, o outro lado, né, se os elétrons saem do negativo, então eles vão em direção ao quê? Ao positivo, né, carga oposta. Então, o polo positivo é o eletrodo de cobre, beleza? Ok. Quem que sofre redução? Quem está sofrendo redução é o Cu2+, né? Ele reduz a cobre. Então, quem sofre redução é o Cu2+, é o cobre 2+. E quem que sofre oxidação? É o cádmio da plaquinha aqui, ó, o cádmio metálico. Então, oxidação é o CD, cádmio. Beleza? Bom, pessoal, outra pergunta importante aqui é a seguinte. Qual que seria o fluxo de elétrons? Então, os elétrons saem do eletrodo onde ocorre a oxidação e vai para o eletrodo onde ocorre a redução. Então, o fluxo de elétrons aqui, o sentido dos elétrons, seria o quê? Do eletrodo de cádmio para o eletrodo de cobre. Esse é o sentido dos elétrons. De quem oxida, né? Que é o cádmio, para quem reduz. Qual eletrodo sofre corrosão? É o eletrodo de cádmio aqui, né, onde está ocorrendo a oxidação. Quando o cádmio da plaquinha se oxida a cádmio 2+, o que acontece? Ele se torna solúvel em água. Então, para cada átomo que oxida aqui, a plaquinha vai diminuindo de tamanho, vai sofrendo uma corrosão. Então, onde ocorre a corrosão? A corrosão ocorre lá no cádmio, né, o eletrodo de cádmio, beleza? E onde ocorre aumento de massa? Esse aumento de massa ocorre aqui, né?
esses elétrons caminhando pelo fio, chega no eletrodo de cobre. E aí esse eletrodo carregado negativamente atrai o cobre 2+, que quando encosta na plaquinha, reduz, se transforma em cobre 0, né? Que é o cobre 0, cobre metálico. Aí ele acaba grudando. Então, onde ocorre aumento de massa? No eletrodo de cobre. Beleza? Outra coisa importante, qual que é o sentido dos íons? Aí no caso, pessoal, é os íons da ponte salina. Então a ponte salina aqui a gente tem NaCl. Então o que acontece? O Na tem uma carga positiva, o Cl uma negativa. Então vamos analisar isso aqui, ó. Para onde que os elétrons vão fluir? Os elétrons não, os íons vão fluir. Então olha, quando o cádmio oxida do lado de cá, o que acontece? Você está aumentando a quantidade de cargas positivas nessa solução. Então essa solução fica carregada positivamente. Então ela atrai quem? O ânion da ponte salina. Tende a migrar para cá. Beleza, aí os elétrons vêm pelo fio até esse outro eletrodo. E aí, cobre que estava na solução começa a reduzir e se transformar em cobre 0. É exatamente essa equação aqui, ó. Então, a quantidade de cargas positivas dessa solução reduz. Logo, essa solução fica carregada negativamente, então. Então, vai atrair quem? Vai atrair o sódio da ponte salina. Então esse sódio vem para cá repor essas cargas positivas que estão diminuindo, né? Graças à redução do cobre. E o cloreto vem para cá para neutralizar o excesso de cargas positivas. Se eu não tiver a ponte salina, a minha pilha não funciona. A ponte salina é chamada de circuito interno, é por onde fluem os íons, né? E onde os elétrons passam nesse fio aqui, passando pela lâmpada, eu poderia colocar um voltímetro aqui. Isso aqui é chamado de circuito externo, que é por onde os elétrons se movimentam, beleza? Então aqui, olha, qual que é o sentido dos íons? Então aqui, olha, vamos anotar aqui então, sentido dos íons. O Na+, ele vai em direção ao eletrodo de cobre. E o Cl- vai em direção ao eletrodo de cádmio. Ok, pessoal? Então é isso aí. Então, Na+ em direção ao eletrodo de cobre, tá aqui, né? Na+ em direção ao eletrodo de cobre e o Cl- em direção ao eletrodo de cádmio. Beleza? Então essas são perguntas que normalmente são feitas, né, em questões, não todas elas, né, mas aparecem diversas questões em diversos concursos, como o Enem, por exemplo, querendo saber um desses fatores aí, beleza? Por isso que eu estou discutindo todos aqui nessa pilha. Um fator aqui também importante, que desperta muito a curiosidade e tudo, é qual que seria a voltagem gerada por essa pilha. Então é o seguinte, tem várias formas de a gente calcular a voltagem, né? Então, uma delas é o seguinte, pega o potencial de redução do cátodo, o cátodo é o cobre aqui no eletrodo de cobre, que é 0,34, e subtrai do potencial de redução do anodo. Então, subtrai do potencial de redução do anodo, 0,40. Então, qual que vai ser a diferença de potencial da pilha? DDP quer dizer diferença de potencial. Poderia, em algumas questões, vir escrito FEM, força eletromotriz, ou voltagem, ou potencial, simplesmente, é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Então, aqui no caso, 0,34, menos com menos dá mais. Então, 0,34 mais 0,40, então a voltagem gerada por essa pilha vai ser de 0,74 volts. Ok, pessoal? Então, essa seria a voltagem gerada pela pilha. Bom, a pilha é um processo que ocorre espontaneamente. Então, se for uma pilha, o potencial é sempre positivo, ok? Então, pilha sempre tem potencial positivo. Então, recapitulando aqui, para a gente encerrar esse primeiro exercício, o cádmio oxida. Por que ele oxida? Porque ele tem menor potencial de redução. Logo, ele não vai reduzir, vai oxidar. Quando ele oxida, ele doa elétrons que vão pelo fio e aí acaba provocando a redução do cobre, né? O cobre 2+ acaba sendo atraído pela plaquinha que está com elétrons e aí ele sofre redução. Então o sentido dos elétrons é do eletrodo de cádmio, de quem oxida, para o eletrodo de cobre, que é quem reduz, ok? Beleza. Então quando o cádmio vem para a solução, você tem um excesso de cargas positivas.
Esse excesso de cargas positivas é neutralizado pelo ânion da ponte salina, que neutraliza o excesso de cargas positivas geradas pela oxidação. E do outro lado aqui? Do outro lado, você tem uma diminuição de cargas positivas, graças à redução do cobre. Então, para repor essas cargas positivas, então o que acontece? O cátion da ponte salina acaba migrando para cá. Então, eu posso dizer o seguinte, o cátion da ponte salina migra para o catodo, o ânion da ponte salina migra para o anodo, beleza? Então, continuando aqui, ó, a semi-reação catódica de redução. Então, é o cobre 2+, mais 2 elétrons, gerando cobre. E a semi-reação anódica, que é de oxidação. Aí é o seguinte, pessoal, se o cádmio não reduz, ele oxida. Aí eu inverto a equação. Invertendo a equação, então ficaria essa equação aqui. E aí eu somo as duas semi-reações e eu tenho a reação global do meu processo. Se o cobre reduz, ele é o agente oxidante. Se o cádmio oxida, ele é o agente redutor. Beleza? Então, o sentido dos elétrons já falei. O eletrodo que sofre corrosão é o eletrodo de cádmio, porque ele oxida e se torna solúvel em água. Beleza? Aumento de massa é o eletrodo de cobre, graças à redução do cobre aqui na superfície. O sentido dos íons eu já falei. Então, é isso aí. E a DDP, você pode usar uma formulazinha, que é potencial de redução do catodo, tá aqui o catodo, né, que é o cobre, menos potencial de redução do anodo. Ou você simplesmente pode pegar ali ó, o maior valor menos o menor. O maior é 0,34 menos o menor, então vai ficar menos com menos mais, dá o mesmo resultado. Ou ainda uma terceira opção, que é quando você vem aqui, olha, trabalhar com essas equações, a equação do cobre ficou da mesma forma, então potencial 0,34. A equação do cádmio eu inverti. Então o que você poderia fazer? Inverter aqui o valor de potencial, então daria 0,40. 0,40 com 0,34, 0,74. Você pode fazer da forma que você achar melhor, tranquilo? Lembrando que uma pilha sempre tem potencial positivo. Ok, pessoal? Então é isso aí, um macete aqui é o seguinte, o macete é esse aqui, ó, pipocar. O que quer dizer pipocar? Quer dizer o seguinte, pilha, polo positivo, catodo, redução. Então, numa pilha, o polo positivo, que é esse aqui, né, é chamado de catodo, ok? Que é onde ocorre a redução. Então, pode ser que ajude um pouquinho aí, beleza? Então, pessoal, tira um print ou copia aí e vamos para o próximo exercício. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aqui. Aqui é o seguinte, no exercício foram dadas as duas semi-reações, os potenciais, pede para determinar a DDP, ok? Então vamos lá, primeiramente, o que é isso aqui? Isso aqui são equações de quê? São equações, né, semi-reações de oxidação. Então o zinco está oxidando, o alumínio está oxidando. Então esses potenciais aqui são de quê? De oxidação, potencial de oxidação, beleza? Então como que eu analiso aqui? Eu preciso definir quem oxida e quem reduz. Então como são potenciais de oxidação, quem tiver o maior potencial de oxidação, oxida. Logo a outra espécie reduz. Então se a gente avaliar aqui, olha, quem tem maior potencial de oxidação? É o alumínio, né? Aqui, olha, o potencial de oxidação do alumínio é de 1,66. Do zinco, 0,76. Então, é o alumínio que vai oxidar. Então, a equação do alumínio fica como está. Então, vai ser o alumínio gerando Al3+, mais 3 elétrons. E o potencial, né? Que é de oxidação, é de 1,66 volts, beleza? Ok, se o alumínio é quem oxida, então o zinco vai reduzir. Então eu inverto a equação do zinco, né? Porque essa equação é de oxidação, então eu tenho que inverter. Então vai ficar o quê? Zinco 2+, mais 2 elétrons, gerando zinco. E aí qual que é o potencial? Aí, no caso, vai ser potencial de redução, né? Quando eu inverto a equação, se eu invertir o potencial,
aí passa a ser potencial de redução. Se eu tenho um potencial de oxidação e eu inverto o sinal, passa a ser potencial de redução, que é de menos 0,76 volts. Então, só uma coisa aqui, pessoal. Se eu tenho um valor de potencial de oxidação 0,76 volts, para eu achar o de redução é só inverter o sinal, então é menos 0,76 volts. Se eu tenho um potencial de oxidação, é só trocar o sinal que eu acho de redução. Se eu tenho de redução, só trocar o sinal que eu acho de oxidação. Beleza? Um é o inverso do outro. Então, beleza. Coloquei aqui a equação de oxidação, o potencial de oxidação. Coloquei o potencial de a equação de redução, o potencial de redução. Depois que eu faço isso, então, é só somar, né? Só que aqui tem um detalhe importante. A quantidade de elétrons doados tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Então, a quantidade de elétrons doados e recebidos está diferente. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico essas equações de forma a igualar. Então, basta eu multiplicar de cima por 2 e a de baixo por 3, né? Não é isso? Porque aí, vou colocar direitinho aqui, ó. Se eu multiplico a equação de cima por 2 e a de baixo por 3, então vou multiplicar de cima por 2, vai ficar 2 alumínios aqui, 2 aqui, aqui não vai ficar 3 elétrons, vão ficar 6. Então, beleza, multipliquei de cima por 2. A de baixo por 3, então. Vai ficar 3 zincos aqui, aqui vão ficar 6 elétrons, aqui 3 zincos. Aí é o seguinte, olha, quando eu multiplico a equação, eu não multiplico o valor de potencial. O valor de potencial gerado não depende da quantidade de zinco ou da quantidade de alumínio, não depende da quantidade do metal. A voltagem gerada, a diferença de potencial gerada, não depende das quantidades. Então, quando eu multiplico uma equação de oxirredução, né, uma semi-reação, eu não multiplico os valores de potencial. Isso é muito importante, beleza? Então, agora o que eu faço? Olha, 6 elétrons no reagente, 6 no produto. Corta. Então, qual que seria a minha equação? 2Al mais 3N2+, que é o que está no reagente, gerando o quê? 2Al 3+, mais 3Zn. Inclusive a equação, pessoal, a equação está balanceada, né? Quanto ao número de átomos, né? 2 alumínio, 2 alumínios, 3 zinco, 3 zincos. Quanto às cargas. Reagente, 6 cargas positivas, né? Produto, 6 cargas positivas. Como eu já inverti aqui o sinal, né, do potencial do zinco, porque ele está reduzindo, basta fazer a conta aqui. Então, 1,66 menos 0,76. Então, aqui, olha, o potencial, a diferença de potencial da pilha vai ser igual a 0,90 volts. Ok, pessoal? Então é isso aí. Por que eu fiz aqui? Eu sei que o exercício pediu só o potencial, mas eu queria falar para vocês dessa questão aqui de ter que igualar a quantidade de elétrons e quando a gente multiplica a equação, não multiplica o potencial. Beleza? Então vamos lá agora para um último exemplo. Dá um print aí ou copia. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão aqui relacionada com pilha, né? Que fala bateria, mas o sistema é o mesmo, que é o seguinte. Que foi a questão 118 do Caderno Azul do Enem 2019. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. Então aqui você tem um eletrodo poroso, onde o oxigênio entra, sai na forma de OH-, atravessa a membrana e entra em contato com o zinco e aí acaba gerando ZnOH4 2-. Devido ao fluxo de elétrons, aí você tem o acendimento da lâmpada, né? É um processo de oxirredução. E aí é o seguinte, o que ele está querendo saber aqui? Ó? No funcionamento da bateria, qual a espécie química formada no anodo, né? Então, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo é
É o H2? É o O2, a água, o H-, o ZnOH4-? Qual dessas substâncias são formadas no anodo? Então, pessoal, vamos discutir agora aqui qual que é o anodo, qual que é o eletrodo é o anodo, qual que é o cátodo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui está o esquema da questão. O que está acontecendo aqui, então? Você tem o oxigênio. O que está acontecendo com o oxigênio aqui? O oxigênio tem NOx 0, substância simples. Aí ele passa por esse eletrodo poroso, né? Certamente entra em contato com as paredes desse eletrodo e sai do lado de cá na forma de OH-. Qual que é o NOx do oxigênio aqui? -2. Então, o que aconteceu com o oxigênio aqui, olha, nessa trajetória aqui? O oxigênio sofreu uma redução. Então, o oxigênio... Então, do lado de cá, ó, está ocorrendo a redução do oxigênio. Onde ocorre a redução é chamado de cátodo. Beleza? Então, se aqui ocorre a redução, do outro lado, logicamente, né, vai ocorrer a oxidação. Porque aqui, olha, o que acontece? Você tem o OH- que atravessa essa membrana, entra em contato com o eletrodo de zinco. Aqui você tem zinco, né? Zinco metálico, NOx 0. Aqui o zinco, cada OH é uma carga negativa, né? Então vai dar 4 cargas negativas com 2 positivas do zinco. Aí dá um saldo resultante, 2 negativas. Então o zinco aqui, olha, quando o OH- encosta na plaquinha, né? O zinco ele oxida e você tem a formação desse composto aí, ó, o Zn2+, ok? Então o zinco está oxidando, os elétrons vêm para esse eletrodo poroso, o oxigênio vem, capta esse elétron, sofre redução. Então é basicamente isso. O oxigênio está sofrendo redução, o zinco está sofrendo oxidação. Vou chamar de anodo. Beleza, pessoal. Então qual substância que está sendo formada no anodo? É essa substância aqui, ó, ZnOH4-. Então a resposta da questão aí seria a letra E. Olha que bacana, muito fácil, questão de 2019 do Enem. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que eu tenha ajudado, contribuído mais um pouquinho, beleza? Se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão e vamos que vamos. Até a próxima, valeu!